O Banco Inter é bom? É seguro? Será que vale a pena investir nos produtos desse banco digital? Nesse vídeo vamos continuar a análise de crédito, vamos mergulhar nos números do Banco Inter. Meu nome é Lucas e seja bem-vindo a mais um vídeo do Irmãos Investidores. Quando a gente compra um CDB do Banco Inter, a gente está emprestando dinheiro para esse banco e esse banco promete pagar de volta com uma remuneração. Será que esse banco vai pagar de volta? Esse é o risco de crédito. Para a gente avaliar esse risco, a gente precisa entender o que o banco faz e quais são os seus números. É o que a gente vai mergulhar isso aqui agora. Então eu vou passar para a tela do meu computador e a gente vai olhar algumas informações importantes sobre o Banco Inter. Então eu vou entrar aqui, no Banco Inter, RI, Relações com o Investidor, e aqui a gente vai acessar as principais informações sobre esse banco. Quando eu clicar aqui, eu vou entrar aqui, em Central de Resultados. E aqui a gente vai olhar em 2023, que é o ano fechado, a apresentação de resultados. Vamos olhar aqui algumas informações interessantes. Primeira coisa, o que o banco faz? O banco ele pega dinheiro dos seus correntistas, pega dinheiro dos seus donos e empresta para as pessoas. Quem são as pessoas? São os clientes desse banco, pequenas e médias empresas, pessoas físicas e etc. Então essa carteira de crédito é o principal ativo de um banco. Vamos olhar como é a carteira do Banco Inter. A gente vem aqui na página 20, a gente vai observar isso aqui. Banco Inter, no final aqui de 23, tinha essa carteira, uma carteira totalizando 31 bilhões de reais. E como está distribuída essa carteira? O que a gente tem aqui, 30% dessa carteira é a linha de cartão de crédito, aquele cartão laranjinha que você deve ter ouvido falar. Ele distribui esses cartões para os seus clientes e esses clientes usam linhas impresso dentro do programa de cartão de crédito. A gente tem uma segunda linha importante que é o crédito imobiliário, aquele crédito convencional. Você ou seu amigo que está comprando uma casa, ele se financia ali 30 a 35 anos para pagar sua parcelinha e adquirir aquele imóvel. A gente tem uma terceira linha importante que 17% da carteira é o crédito pessoal consignado. Então aqui é aquela linha que o banco basicamente ele desconta direto da folha de pagamento do assalariado para pagar aquela dívida. Então o trabalhador nem mexe naquele dinheiro, o banco já tira aquele dinheirinho e paga ali aquele financiamento. Por isso que aqui é uma linha relativamente barata. A gente tem aqui outras linhas, por exemplo, de 12% da carteira que são os PMS, que são as pequenas e médias empresas. A gente tem na sequência aqui o Home Equity, que é um financiamento lastreado em algum imóvel que você tem. Não é um financiamento imobiliário, é só um crédito com lastro em imóvel. A gente tem também aqui uma linha de rural e uma linha aqui também de antecipação de recebíveis. Então essa aqui é a carteira composta do Banco Inter. O que a gente conclui? Os principais clientes do Banco Inter são as pessoas físicas. Por quê? Porque ele tem linhas de crédito consignado, imobiliário, home equity e de cartão de crédito que compõem mais de metade da carteira emprestando para essas pessoas. Por isso que ele tem milhões de clientes, é um banco de varejo. Ele tem hoje na casa de 31 milhões de clientes. Agora vamos olhar como essas linhas de crédito cresceram ao longo do último ano para a gente entender um pouquinho a trajetória dessa carteira de crédito do Banco Inter. A gente observa aqui, que o crescimento da carteira total em 2023 foi 31%. Quais foram as linhas que mais cresceram? Essas aqui, o crédito imobiliário crescendo aqui 36%, o cartão de crédito crescendo 38% nesses últimos 12 meses. Isso aqui também eleva a base de clientes do Banco Inter, que passou a ter esses 31 milhões de clientes. A linha aqui de Home Equity, que é a linha aqui de crédito lastreada em imóveis, com garantia em imóveis, de 42% de crescimento. E o principal crescimento aqui foi a linha de FGTS, empréstimo associado aqui à antecipação do FGTS. E as outras linhas que cresceram também, mas menos do que essa média, a linha aqui de pequenas e médias empresas e o consignado. Então agora que a gente entende o que o banco faz, qual a sua carteira de crédito, como foi o crescimento, será que ela está sendo bem gerida? Vamos olhar a inadimplência dessa carteira. Aqui, o que a gente observa? Quando a gente olha aqui o indicador de inadimplência acima de 90 dias, ou seja, quantas pessoas têm algum tipo de empréstimo vencido acima de 90 dias, que é esse NPL aqui acima de 90 dias que ele indica. A gente observa uma curva em crescimento. Isso aqui é um ponto de atenção. Era um patamar de 3,5% e no último trimestre aqui de 23 ficou na casa de 4,6%. Isso aqui não é uma trajetória boa. Os grandes bancos aqui giram na casa de 3 a 4% e o banco aqui ele está
tendo algum tipo de dificuldade ou transição de inadimplência. Vale destacar que esse patamar chegou a bater um pico aqui no 2T23 e começa a indicar aqui uma trajetória de queda, representando sim uma melhora desse índice de perda. O que nos conforta aqui um pouquinho é que quando a gente olha essa inadimplência do cartão de crédito, que é uma das mais arriscadas aqui do banco, a gente observa o que significa por safra. Isso aqui tem mês de relacionamento, então o banco começa a emprestar a partir do mês 0, e na medida que o mês vai passando, ele vai conhecendo quem não está pagando essas linhas. Então, cada linha de empréstimo, cada concessão de crédito tem uma safra, né? Tem uma curva. Emprestou para uma pessoa, aquela pessoa demora alguns meses até começar ali não pagar. Então, isso são as safras. Quando a gente olha as safras mais recentes, né, próxima aqui do 4T23, que é essa corzinha aqui um pouquinho mais escura, a gente vê que os níveis de inadimplência do cartão de crédito estão nos patamares aqui baixos em relação a essa média total, né? Então tiveram aqui safras antigas perto aqui de 2021 com esse índice de inadimplência maior, é o que a gente vê aqui, ó, nesse laranjinha mais claro aqui em cima. Essas mais novas, que são as mais escurinhas, têm aqui patamares menores. Então isso aqui indica que numa das suas linhas de maior risco, o banco está conseguindo melhorar a sua inadimplência. Ah, Lucas, tudo bem, mas quanto o banco cobra de juros para cada linha de empréstimo? Como ele ganha dinheiro? É o que a gente olha aqui, ó, nessa figura aqui, ó, da taxa anual que o banco cobra sobre cada linha de empréstimo da sua carteira. Que a gente olha aqui, ó, a principal linha que cobra a maior taxa dos seus clientes, ou seja, que dá a maior receita para o banco, é justamente a linha de cartão de crédito. É uma linha aqui com risco alto, por isso que ela precisa cobrar aqui praticamente 70% ao ano, né? Isso aqui dá, brincando, coisa de 3, 4% ao mês do cliente. Então, é uma linha cara, mas se bem gerida, ela é rentável para o banco. Claro, não pode deixar aquela inadimplência estourar e o banco poderia sim ganhar muito dinheiro. Então, muito cuidado você aí com o cartão de entender que qualquer inadimplência sua, qualquer atraso, qualquer cheque rotativo, você pode estar dando muito dinheiro para o banco e pagando muita dívida, saindo muito dinheiro do seu bolso. Você está transferindo a sua má gestão financeira ou dificuldade que você teve para o banco. Linhas mais arriscadas, o banco vai cobrar maior taxa sobre esse crédito e linhas menos arriscadas, ele vai cobrar menor taxa. Por exemplo, o crédito imobiliário aqui na casa de 13% ao ano. Sendo que a carteira total vai ficar na casa de 20% ao ano, é o que o banco ganha de juros sobre toda a sua carteira de crédito na casa de 31 bilhões de reais. E aí, gostou de entender como que funciona as carteiras, as taxas de inadimplência? Escreve aí o que você está achando dessa análise. Agora vamos olhar para a margem líquida que o banco está recebendo. O que é o NIM? É o Net Interest Margin. O banco tem sua carteira, ele cobra esses juros de cada linha de crédito e depois das perdas é o que fica para ele, que é esse percentual aqui. A gente vê que o NIM do Banco Inter, ajustado aqui ao risco, o 2.0, ele está aumentando. Isso aqui é na casa de 5% anual em 2023 ali no final. É uma trajetória de crescimento, isso aqui é importante, então o banco está cada vez mais ganhando mais sobre a sua carteira, mas ainda assim é um nível baixo, né? Se a gente olhar ali grandes bancos, esse NIM está na casa de 6, 7, 8%. Existe aqui uma trajetória de evolução que o banco ainda precisa enfrentar. Quando a gente olha o índice de eficiência, o que é? A gente pega o nível de despesa desse banco sobre o quanto ele arrecada, o quanto de receita. Mede aqui a eficiência de resultado do banco. Quando a gente olha esse indicador, a gente observa que quanto maior esse número, pior, porque significa que tem mais despesa em relação às receitas do banco. Então a gente observa que no Banco Inter vinha de um patamar muito alto aqui no final de 21 e está melhorando, né? Hoje são na casa aqui de 51%, com uma evolução muito boa aqui ao longo dos anos. Então ele está se tornando cada vez mais eficiente. Isso aqui nos indica que a trajetória do banco ela é boa e cada vez mais ele pode gerar mais lucro se tornando mais eficiente. Agora passando para a estrutura de capital do banco, vamos entender se ele está alavancado. A gente vai observar o quanto de dinheiro tem alocado no banco em relação à sua carteira de crédito, quanto de risco ela representa, que é o índice de Basileia. A gente vê aqui que o Banco Inter tem níveis aqui muito altos de Basileia. O último aqui de 23 totalizou 23% em relação ao mínimo regulador exige de 10,5%. Tem mais do que o dobro do mínimo que o Banco Central exige. Isso aqui é muita robustez de capital. O banco está muito confortável em relação
a qualquer tipo de estresse que possa ter na sua carteira. Por outro lado, quando ele tem muito dinheiro ali parado, ele ainda não está otimizado em nível aqui de carteira. Ele pode diminuir um pouquinho essa basileia para crescer carteira e maximizar os seus resultados. Isso aqui é bom no sentido para a gente que está emprestando dinheiro para o Banco Inter, mas no sentido de resultado, essa basileia aqui ela é alta. Em algum momento ela vai cair para aumentar mais carteira e aumentar a rentabilidade desse banco. Falando de rentabilidade, vamos passar para os lucros do Banco Inter. Então aqui a gente tem a figura de 2023 e 2022, que a gente observa. A gente vê que em 2022, ano retrasado, o banco deu um prejuízo de 14 milhões de reais. Em 2023, o banco virou. Ele passou a ter lucro de 352 milhões em 2023 e um ROI, que era negativo, passou a ser de 4,9%. Isso aqui mede o quanto de lucro ele teve no ano em relação ao patrimônio desse banco. Então a gente observa que 2023 foi um ano de virada do Banco Inter. Ele passou a ter resultados positivos e lucro, níveis de eficiência melhor, basileia controlada, crescimento robusto de carteira e um banco aí que está crescendo e melhorando cada vez mais sua rentabilidade. Agora, como extra, vamos olhar como estão as ações do Banco Inter para entender, opa, será que o acionista está vendo bem esse banco? Será que ele está mal posicionado? Vamos pegar um pouco dessa ideia do acionista do Banco Inter. A gente vem aqui no site, eu gosto de olhar aqui no TradingView e a gente vai digitar aqui o ticker do Inter na Nasdaq para a gente ver como está a ação desse banco. O ticker que é o INTR, né? O Inter aqui, INTR, em Nasdaq. Vamos olhar aqui como está a ação. Primeira coisa, é uma trajetória de crescimento, isso aqui é importante, então os acionistas aqui estão visualizando esse crescimento do Banco Inter. E quanto que ele vale? A gente olha aqui, ó, o market capitalization, aqui está em dólar, é de 2,8 bilhões de dólares, vezes 5, isso aqui está na casa de 13 bilhões de reais. Então é um banco aí com valor de mercado já relevante, e vamos comparar esses 13 bilhões de reais com o valor de mercado da MRV, que foi ali o grupo que começou a operação do intermédio, onde o banco foi criado junto ao grupo da MRV. Vamos olhar, quando a gente compara, a gente digita aqui, ó, MRV, a gente vai observar que a ação da MRV, existe aqui uma certa volatilidade, inclusive aqui uma trajetória de queda nos últimos anos, em função aí da taxa Selic, o estresse aí no mercado imobiliário. A gente vê que a capitalização dele, que está aqui em reais, é de 3,8 bilhões de reais. O Banco Inter, que foi basicamente ali um filho do grupo MRV, vale 13 bilhões de reais e a MRV vale 3,8 bilhões de reais. Praticamente 4 vezes o Banco Inter vale mais do que a sua criadora, que foi a MRV. Então o que a gente olha aqui para o Banco Inter? A gente vê alguns pontos fracos e alguns pontos fortes. Quais são os pontos fracos? É um banco, sim, de crescimento. Existe aí o ônus desse crescimento, ou seja, ele acabou de virar o lucro em 23, ainda não são lucros robustos. É um ROI ali de 5%, que é abaixo da média do mercado. Um ROI ali saudável é entre 15% a 20%. Então existe uma trajetória de crescimento ainda para esse banco. A gente vê uma carteira relativamente arriscada, ou seja, tem várias linhas de pessoas físicas com um risco relevante, cartão de crédito, home equity. A gente vê também uma trajetória de inadimplência em elevação, hoje está na casa de 4,8%, o ideal é que isso abaixe de 3,5%, porém a gente vê as novas safras de cartão já melhores do que esse histórico e o lucro ainda ele é incipiente. 2023 acabou de virar, mas ainda assim uma rentabilidade baixa. Por outro lado, que a gente olha de pontos fortes, a gente vê um crescimento comprovado desse banco, um crescimento robusto, é um cara aí que tem 31 milhões de clientes, uma carteira de 31 bilhões de reais. A gente vê uma trajetória de inadimplência nas novas safras de cartão de crédito em evolução, com melhores níveis de inadimplência, na medida que ele perde menos dinheiro emprestando, isso entra ali para o lucro líquido do banco. A gente vê também uma receita de serviços crescente, cada vez mais com serviços associados a investimentos, plataforma digital, seguro. Isso eleva o nível de receita do banco e desce ali o índice de eficiência, ele se torna cada vez mais eficiente com uma despesa menor em função ao que ele está arrecadando. E sim, ele tem um controlador gigante, né, que é basicamente o Rubens Menin, dono da MRV, dono do Banco Inter, dono da CNN Brasil, dono da Log Commercial Properties, dono da Rádio Itatiaia. Então é um grande empresário, mega capitalizado, que nos dá sim o conforto de suportar esse banco se for necessário. E aí, meu amigo, minha amiga investidora, gostou dessa análise? O que mais te chamou a atenção? Escreve aí nos comentários. Se você quiser uma ajuda para escolher
escolher o melhor CDB para sua carteira, acesse nosso site e marque uma consultoria financeira gratuita com os irmãos investidores. E agora, eu estou me perguntando, tudo bem, agora a gente já entende um pouco mais o Banco Inter, ele é sim um banco bom, mas e comparado ao Nubank? Qual é o melhor? No próximo vídeo vamos descobrir qual é o melhor, Banco Inter ou Banco Nubank. Nos vemos lá, um grande abraço.